Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Dia Útil. Eu sou Antônio Ostrovsky e hoje eu vou falar que bobo é quem não sofre. Por quê? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque os fones morreram. Obrigado Samsung, meus fones morreram depois de alguns anos. Mas enfim, isso não importa. O que importa é, bobo é quem não sofre nessa vida. Porque a vida ela é feita naturalmente de um sofrimento, que é o sofrimento inevitável. E aí veja só, interessante. Eu conheci um senhor na viagem que ele pegou uma fita métrica, estendeu ali sobre uma mesa, né, de 1 a 100 centímetros, e aí ele mostrou, ó, eu já estou aqui, ó, no 70. Ele estava com 70 anos, né? E ele falou, é pouco o que me sobra, ainda é pouco, ainda tem 30 anos ali. E aí não tem como você não pensar na impetuosidade do jovem, né, que com 18, 20 anos acha que tem todo o tempo do mundo e que pode conquistar tudo e etc. E realmente pode, se ele se dedicar, né? Mas é interessante pensar que uma pessoa com 70 anos pense dessa forma. Eu tenho pouco tempo. Né? Já sinta ali o fim se aproximando. E o mais interessante é que uma pessoa de 70 anos, obviamente, já passou por muitas coisas nessa vida. São 70 anos, certo? 7 décadas, quase um século. Faltam só 3 décadas para ele chegar nesse século. E aí, apesar de tudo que foi passado, de tudo que aconteceu, ele ainda acha pouco esses últimos 30 anos. Claro, se der sorte, né? Porque nem é todo mundo que chega aos 100. Mas aí veja só, por que bobo é quem não sofre? O Dr. Saulo Barbosa, ele já falou algumas vezes, várias vezes. Ele é o mestre das frases, né? Se poupar é se perder. E aí, olha só, digamos que você queira se economizar nesta vida. Vai se economizar para quê, meu filho? Vai chegar 0 quilômetro aonde? Depende da sua religião, claro. Mas vamos botar aí, em Minas Gerais. Morreu e chegou 0 quilômetro lá do outro lado. Para quê? Eu não sofri em nenhum término de relacionamento porque eu nunca me entreguei totalmente. Pô, parabéns! Você não só perdeu o seu tempo, como você fez a pessoa perder o tempo dela, né? Porque provavelmente ela se entregou a você. Pena que você quis passar incólume pela vida. E olha, já falei para vocês aqui também o seguinte, os relacionamentos, cada começo de relacionamento é melhor do que o último. Se esse é seu primeiro, ele vai ser sensacional, tá? Você não tem base de comparação. Mas ele sempre vai ser melhor que o último. E o término desse relacionamento, igualmente, muito pior do que o último. Isso é uma escala, tá? É uma escala. É assim que funciona. É assim que vai ser. Tá? Tenha essa certeza. Isso porque você já sabe o que você quer para aquele relacionamento e você já sabe o que você não quer naquele relacionamento. Então a probabilidade de você encontrar alguém mais compatível com os seus interesses, os seus objetivos ali de vida, certo? É maior. Então você vai encontrar pessoas que também, né, tenham ali uma adequação no pensamento. Beleza? Mas o que isso importa? Veja só. Vamos botar esse negócio aqui no não perturbe, silencioso e o caramba, né? Que sempre esqueça, que coisa. Aí, pronto. E aí, olha só. Nós vamos sofrer. Pelo quê? Por tudo. Por tudo. Você conseguiu um emprego, depois você sai do emprego, você vai sofrer ou porque saiu ou porque foi mandado embora. Você está se relacionando com alguém, você está feliz, mas aí se termina, você vai sofrer por isso também. Se a pessoa fala uma palavra meio de lado ali, meio torta para você, você vai sofrer por aquilo também. Ou seja, é um sofrimento, certo? Mas existe o sofrimento inevitável, que não tem como você evitar mesmo, e existe o sofrimento evitável, que esse você evita, né, meu filho? Que senão você vai se tornar um masoquista. Mas a ideia é que a vida é feita desse sofrimento. E não é sofrer por sofrer. Porque se fosse assim, qual o sentido da gente estar aqui? A gente veio aqui só para levar chibatada, né? Para chorar o leite derramado. Que frase horrível. Não. Nós viemos aqui porque tanto podemos nos lançar ao chão, como porcos, ou aos céus, como os santos. Não que sejamos todos santos, mas podemos nos lançar como? Que é o que Frankl falava na logoterapia. E qual que é a importância disso?
O livre-arbítrio. Lembra do livre-arbítrio? Você é livre para escolher o que você quiser. Então você pode escolher sofrer e não sofrer. Se você escolhe se poupar para não sofrer, você não vai se relacionar com ninguém, você não vai ter amigos, você talvez vá trabalhar ali num lugar bem mais ou menos ali, que você não pode gostar muito também, porque se você sai daquele emprego, você vai ficar triste. Ou seja, é muito difícil que você passe incólume pela vida. Que você passe ali de uma forma que ninguém te ataque, te deixe triste, te frustre. Até porque você mesmo vai se frustrar muitas vezes, certo? Olha só, são 3 caminhos para encontrarmos sentido na vida. Todas as pessoas passam pela tríade trágica, exatamente, dor, culpa e morte. Inclusive eu fiz um post agorinha sobre a tríade trágica e já emendei ali no otimismo trágico falando exatamente dessa parte. Não tem como você viver sem o sofrimento. Só que, ao encontrar o sentido nesse sofrimento, e eu já começo a me arrepiar porque eu lembro da historinha que eu vou contar para vocês, quando você encontra sentido nisso daí, a vida inteira, você começa a compreender melhor. Agora eu entendi por que eu tô aqui. Agora eu sei porque eu tô comendo pão que o diabo amassou. E aí as coisas começam a funcionar. Você começa a sentir dentro de você uma força, um propósito, uma vontade de todos os dias se levantar da cama, ir para o trabalho, cuidar de quem você ama, ou de quem precisa dos seus cuidados, fazer o que você precisa fazer naquele dia. E depois voltar para casa, olhar e falar, poxa, amanhã eu faço mais. Amanhã eu vou fazer melhor. Isso nos dá combustível. Porque senão pensa bem, qual o motivo de você acordar todo dia, ir para o trabalho, voltar para casa, ficar ali numa existência provisória de segunda a sexta, esperando o final de semana? E aí o Tadeu Schmidt te dá um boa noite, nem sei mais se é ele que está dando boa noite, mas ele te dá um boa noite lá no Fantástico e você começa a chorar. Porque segunda-feira começa tudo de novo, né? Então se você está nessa existência provisória, a tua semana é um saco. E só existe o final de semana. E o final de semana você vai utilizar para poder ir para Nárnia. Vai fazer um acampamento em Marte. De tanto álcool que você vai querer ingerir. Justamente para escapar dessa realidade. Só que quanto mais você escapa da realidade, mais sofrimento você tem. Porque simplesmente você não vê mais sentido naquilo tudo. Até enquanto você está indo lá para a Lua, lá no seu foguete turbinado de bananinha, você pensa, mas pra quê? Quer dizer, todo final de semana eu vou ficar aqui doidão e tal, e pra que isso aqui então? Eu vou trabalhar para ter dinheiro para beber, aí eu bebo todo o meu dinheiro, aí eu volto a trabalhar. Ou seja, pra que esse círculo vicioso? O que isso agrega? Nada. Simples assim. E aí, é claro, a pessoa vai entrando em depressão, vai desenvolvendo alguma neurose, vai tendo alguma ansiedade, vai perdendo ali a vontade de estar com as outras pessoas, isso é natural. Porque não tem sentido você estar aqui. Tem algum sentido? Se for só para isso? Trabalhar, ouvir boa noite, beber. Acabou. Ué, qual é o sentido disso? Nenhum. Mas, se você encontra um propósito, um significado nesse sofrimento, tudo muda. A história inteira muda. Então eu vou falar para vocês aqui a história de um paciente do Frankel, um médico, que ele perdeu a esposa. Já fazia 2 anos que ela havia morrido. E ele foi lá falar com o Frank, falar, e aí, doutor, tá mal aqui, eu perdi a esposa, tô triste, todo dia eu choro, porque eu ainda a amo. E aí ele falou, então tá, eu não posso trazer ela de volta, porque realmente não pode, não tem como a gente tratar o pra trás, só dá pra tratar daqui pra frente, concordam? Não tem como eu mudar o meu passado, nem o seu. Tem como eu nascer com outra cara, uma mais bonita? Não tem. Então é essa mesmo pra hoje, Então é daqui pra frente. E aí ele falou, não tem como eu trazer ela de volta. No entanto, me diga, e se ela tivesse morrido, e se você tivesse morrido e ela tivesse sobrevivido, como que seria a vida dela? Aí ele fala, não ia dar, doutor. Eu que fazia tudo em casa, ela dependia de mim, não ia dar, ela não ia durar uma semana sozinha sem mim. Aí o Frankel fala, pois é, Que bom que foi ela então que morreu e não você. Porque se você tivesse morrido, o sofrimento dela teria sido tão maior que ela não estaria aqui hoje para pedir uma ajuda, por exemplo, para mim. Ela teria morrido já também. E a história de vocês dois teria acabado. Percebe? E aí, o mundo se expande. Ele fala, é verdade, Então,
Eu sofro porque estou vivo ainda, mas eu ainda posso levar a nossa história adiante. Exatamente. E aí veja, quantas vezes a partir de um problema você não percebe que a solução, ou o atalho não, né? O caminho que você escolhe ali fazer, ele te dá um conhecimento, ele muda a forma como você enxerga as coisas, as pessoas, a vida inteira. Me diga se não, se já não aconteceu, em maior ou menor grau na sua vida, isso provavelmente já aconteceu, né? Quando você descobre ali alguma coisa, que é algum problema, na verdade, não é bem um problema, né? É uma chance de você aprender com aquilo. E é isso, esse problema, essas dificuldades, as situações ruins, que lembrem-se, são todas, sem exceção, todas passageiras. Todas são passageiras. Nada é permanente nessa vida. A vida mesmo, ela acaba. A nossa vida, ela acaba. Então, se algo está bom, um dia acaba. Da mesma forma que as coisas ruins também vão acabar. Que isso te sirva de alento, né? Se a situação hoje está ruim, ela não vai ser assim para sempre. Mas essa aqui é a ideia. Quando você tem ali um problema e resolve, você aprende com aquilo. Quando você perde um ente querido, é óbvio que isso vai doer, né? Dilacera o coração, você chora, você vai ficar muito triste. Mas a vida continua. E ao continuar, ela chama você para agir. Não é para você ficar... agora eu vou ficar chorando aqui até me desgastar em lágrimas e vou desidratar e morrer junto, que nem uma ameixa seca. Ninguém vai te botar no arroz de Natal, meu filho. Você tem que continuar com a sua vida. Porque agora cabe a você levar a história dessa outra pessoa, dessa família, de fazer a sua história, de mudar talvez a sua própria história. O Frankl, ele foi para um campo de concentração. A esposa dele, da época, estava grávida. O filho não nasceu, porque eles não permitiam isso no campo de concentração. Ela morreu lá também. Depois ele casou novamente. E aí, o que ele fez? Ele deu continuidade à vida dele. Imagine se ele tivesse desistido de tudo naquele tempo. Naquele tempo. Mas já pensou nisso? Nós não teríamos, por exemplo, a logoterapia. Nós não teríamos, por exemplo, várias formas de enxergar problemas como, na verdade, enxergar os problemas como aprendizado. Os chineses falam muito sobre o caos, né, que existe a ordem do caos e vice-versa, o yin, yang, aquela coisa toda. Porque é a partir de uma dificuldade que nós nos tornamos mais fortes. Pensa, quando você vai para a academia, que você pega um peso lá de 1 quilo, depois de um mês você está pegando 5 quilos, o que acontece? Não era difícil levantar aquele 1 quilo? Era. O seu músculo ele vai se rasgando por dentro para crescer. Ele sofre com isso. E o que acontece? Ele fica mais forte. Então não é que o peso ficou mais leve. Foi você, meu filho, minha senhora, que ficaram mais fortes para levantar os pesos. Eventualmente vão ter pesos na vida que a gente não vai suportar e vai precisar de ajuda? Óbvio que sim. E aí, pense que maravilha, né, do mundo utópico da Poliana maravilhosa assim, que seria se nós estivéssemos cercados de pessoas que também se esforçam, que também estão trabalhando, que também estão se fortalecendo para resolver problemas, para aprender com essas situações. Ou seja, bobo é quem não sofre. Porque quando você não sofre, você não aprende absolutamente nada. Você vai de passagem pela vida. Sabe? É como se você fosse... Sei lá, você viajou pra Disney. Ao invés de você subir lá na montanha-russa, você ficou filmando lá embaixo, o pessoal andando. Teve graça? Não. Ah, mas eu tinha medo de ir. Isso é outra história. Tô falando que se você quisesse ir lá, mas você fala, eu vou ficar só filmando aqui. Cara, você perdeu a oportunidade de estar ali. Ninguém morreu ali, né? Eventualmente morre, mas esse não é o ponto. O que eu tô dizendo é, pode ser assustador, pode ser ruim e tudo? Pode. Mas você sobrevive àquilo. Hã? Percebe? Veja só. Uns anos atrás, pronto. Eu fui pular de paraquedas porque um amigo ele queria pular também de paraquedas e ele tinha muito medo de altura. E para ele seria uma vitória se ele conseguisse pular de paraquedas. Aí você vai pensar, mas para que essa pessoa vai querer pular de paraquedas se ele tem medo de avião, de altura, disso tudo? Justamente
para se fortalecer, para superar, para conquistar, para mostrar e falar, cara, eu consegui. Posso até nunca mais repetir isso daí, como aconteceu. Mas ele foi lá uma vez e fez. Porque a gente acha que é impossível ou difícil porque ainda não tentamos, né? E muitas vezes quando tentamos, a gente vê, cara, é tão mais fácil do que a gente estava imaginando. E aí nós fomos, ele pulou, né? Eu pulei, estou aqui falando com vocês, ou seja, deu certo, né? Estamos todos aqui. E aí ele falou, nunca mais, eu não volto, mas eu consegui, eu fui, eu venci o meu medo. E o que você aprende com isso? Que o seu medo não te domina. E aí de novo, hoje eu atendi uma pessoa que ela está com medo de fazer uma transição de carreira, mas eu falei, isso não é medo, meu senhor. Isso daí, na verdade, você está com receio porque vai dar certo. Porque você tem todos os apetrechos da mão, todas as ferramentas, você está pronto para fazer isso daí. Na hora que você der esse passo, você simplesmente vai mergulhar nessa nova carreira, vai dar muito certo, e aí não tem mais volta. É tipo formatar um texto do Word. Depois que você aprende a formatar, você nunca mais faz um texto com aquela cobrinha do lado tudo mal feito. Ou faz? Não, né? Você vai lá, Ctrl J, lá, pá, pronto, o texto está justificado. Exatamente. Depois que você dá esse primeiro passo, que você consegue, cara, dá certo. Lembra de ontem? Do máximo esforço? Nós temos que empregar o nosso máximo esforço nas coisas que nós fazemos. E isso também implica em sofrer. E eu sou casado. É um sofrimento? Às vezes é. Mas na maioria das vezes também. Não, brincadeira. Na maioria das vezes é muito bom. E é essa que é a coisa. Né? Não é? Hoje eu tô meio triste. Tá, beleza, dorme que passa, deve ser fome, não sei. Mas é assim mesmo. Entende? Então, eu vou trocar anos e anos felizes ao lado da minha esposa por um dia que eu fiquei meio... não sei, tô em dúvida, não tá muito legal não. Tô meio tite. Eu vou trocar uma vida inteira por causa de um momento desse? É normal. Você gosta de lavar louça? Você gosta de estender a roupa? Eu imagino que não. Mas você faz isso por quê? Porque é muito agradável você comer num prato limpo. Você pegar uma roupa cheirosa. E sim, isso é um sofrimento inevitável. Obviamente não é um sofrimento inevitável como você ter que treinar para uma maratona. Óbvio que não é, né? Existem graus aí. É uma gradação da dificuldade, digamos assim. Mas veja, os dois são possíveis. Se você quiser, você vai lá e faz. Certo ou errado? Certo. Gestos positivos, por favor. Tudo bem, eu estou vendo vocês pela câmera. Então, olha, você vai lá e se dedica e faz, e vai sofrer. Tranquilo, você já sabendo, olha só, essa é a melhor parte. Você já sabendo que haverá sofrimento, quando ele vier, qual a surpresa? Nenhuma, né? Porque você já estava esperando um sofrimento. Não estou dizendo que você vai naquela expectativa de dar errado, óbvio que não. Sêneca falava, nós precisamos estar preparados para os infortúnios. Porque, digamos que você está saindo de casa, vai pegar teu carro lá, você mora num lugar que sempre tem engarrafamento. Se você sair de casa achando que nesse dia específico não haverá engarrafamento, o que acontece? Você pega o engarrafamento, fica puto da vida, fica todo frustrado, chateado, reclama, bate no volante, buzina, dá o dedo pro cara do lado, e a culpa é 100% sua. Porque nada, absolutamente nada, naquele dia mudou para que você, o escolhido da Matrix, pudesse pegar o seu carro e sair sem engarrafamento. Essa é só uma expectativa. Então eu nunca mais vou dirigir. Não, não é isso, meu filho. O negócio é o seguinte, você tem que estar preparado. Vai ter engarrafamento, vai. Aí você vai e desce e naquele dia você foi o escolhido. Cara, não tem engarrafamento? Ótimo! De 365 dias, você não pegou engarrafamento. É bem melhor do que pegar os 365 dias com engarrafamento, né? O problema é que para muitas pessoas isso não é suficiente. Elas queriam pegar um dia de engarrafamento e 364, tirando os bissextos, sem engarrafamento. Mas isso não é possível. Entende? Então, olha, se você parte do pressuposto que você vai sofrer, você vai se lascar inteiro. Se você não se lascar, ponto positivo, você já ganhou. E outra, ao se lançar nessas chances, porque não existe aleatoriedade. Nada é por acaso.
Mas existem as chances de dar certo, não dar certo, ser hoje, ser amanhã, isso existe. Mas isso não é por acaso. Se você se lança, você vive. E se você vive, os seus sentimentos, eles estão ali, ó, borbulhando. Ó, isso aqui é um foguinho, ó. Pensa num foguinho, ó. O foguinho aqui, tá vendo? Os seus sentimentos estão ali borbulhando. Porque se você não se lança em nada, você é o quê? Uma tela em branco, vazia, que não faz nada. Foi proposital essa roupa? Não, eu pensei isso agora. Então veja, lance-se. Arrisque. E vá sofrer, meu filho. Porque é muito melhor, veja, é muito melhor você ter passado a vida inteira e ter amado pelo menos uma vez, que é bem pouco provável, né? Vamos ser sinceros, mas é bem melhor você ter vivido uma vida inteira e ter amado uma única vez do que ter vivido uma vida inteira sem amar nada nem ninguém. Que pelo menos uma vez, durante os seus 100 anos, 200 anos, seja lá quantos anos você tiver, tem ou terá, você viveu. E aí você pode encontrar o significado. Você pode encontrar o porquê estamos aqui. E aí cabe a cada um se dedicar para encontrar. Cabe a cada um de nós servir o outro, nos fortalecer, para que tudo isso aqui funcione cada vez melhor. Essa é a nossa responsabilidade, não é a responsabilidade do outro, essa é a nossa. Nós que nos lançamos no sofrimento. Para que nós estejamos mais fortes e sejamos melhores. Nós, não o outro. O outro, se ele quiser, ele faz. Assim como nós mesmos. Se nós quisermos, nós vamos lá e fazemos, certo? Mas, eu estou partindo do pressuposto que nós aqui queremos, fazemos e vamos. E se Deus quiser, encontraremos outras pessoas à nossa volta que pensem de maneira semelhante. Não igual, semelhante. Se as pessoas também querem servir, se as pessoas também querem se fortalecer, elas vão se juntando, vão se encontrando e tudo vai se tornando mais fácil. Percebe? Muito bem. Vamos ver aqui. Temos alguns comentários. Tenho contato todos os dias com pacientes que têm ideação suicida e a lição que aprendemos no grupo terapêutico foi: apesar da minha dor, a dor do outro importa. Então eles encontram sentido na vida. Sim. Porque é o outro, né? Nós somos responsáveis em fazer o outro feliz. Assim como também temos o poder de destroçar a vida do outro. Então, imagina, se daqui nós saímos sem um convite divino, você está atacando todo mundo à sua volta. Né? Exatamente. A logoterapia eu acho ela maravilhosa. Eu tinha certeza quando entrei na faculdade que eu seria psicanalista. Aí eu conheci o psicodrama. Aí fui pro psicodrama. Anos depois eu conheci a logoterapia. Foi um mergulho. E aí, a TCC, eu acho que ela me complementa bastante também para poder ajudar em outras questões. Então, quanto mais ferramentas nós tivermos, melhor. E ainda estou flertando com a Gestalt e com a sócio histórica de Vygotsky. Mas isso é uma história para outra temporada. Certo? Meu povo, o negócio é o seguinte. Se joga. Não é pra fazer as coisas na doida, tá, meu filho? Pelo amor de Deus, ó, não vai dizer, porque o Antônio lá ele falou que é pra gente se jogar em tudo. Não, não. Dentro das suas circunstâncias, das suas condições, você vai ver o quanto você pode arriscar ali. Um relacionamento, você tá solteiro, a pessoa tá solteira. Os dois estão solteiros, você pode arriscar. O que vai acontecer ali? Um não. Eu recebi um não, agora eu vou atrás da humilhação. Vai atrás da humilhação, meu filho. Porque aí você até aprende a chavecar melhor. Tá? Como é que as pessoas conseguem ter um papo melhor pra chavecar? Tomando fora. É assim que acontece. Agora, você já quer ler o manualzinho lá do chavecão e vai chegar lá, ficou horrível essa frase, hein? Vai chegar lá e vai conquistar a gatinha na primeira fala dela? Até perdi a linha aqui. Não vai acontecer, né? Você tem que ser mais realista. Ou seja, se jogue dentro das suas possibilidades. Tá? Não é para vender a casa e abrir um negócio novo aí que você está querendo. Não é assim. Mas se você puder, paralelamente, ou se tiver alguém que te ajude, por que não? Né? Melhor chegar lá na frente e falar, eu tentei, não deu certo, né? Foi legal, pelo menos eu tentei. Do que chegar lá na frente e dizer, cara, olha, 70 anos atrás eu queria ter feito tal coisa. Não fiz. Hoje eu já não consigo. É ou não é? Então não deixa para depois. Se arrisque, joga lá, vê o que acontece. Provavelmente você vai colher bons frutos disso daí.
Bons frutos, não ótimos resultados, não exatamente o que você queria, mas aprendizados. E eventualmente vai dar certo mesmo. Agora tá contigo. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Encaminhe essa live para quem você ama, para que essas pessoas também possam sofrer um pouco com propósito na vida. Ao invés de passar ela inteirinha com a película aqui no celular, dentro da capinha, na caixinha, lá na gaveta, né? Bem melhor você usar a si mesmo na vida, tá? Com parcimônia. Beleza? Valeu, galera! Até a nossa próxima live do Dia Útil.